Bom, meu nome é Vinícius Pérez e hoje, junto com o Yuri, nós vamos apresentar o trabalho sobre ensaios não instrutivos, tema ultrassom. Vamos começar aqui pela introdução. Somente antes, resumidamente, gostaria de falar o que é e para que se serve o ultrassom. O ultrassom ele é utilizado, para verificar e corrigir alguns erros das máquinas ou de alguns materiais utilizados, Então, como funciona o processo do ultrassom? O processo do ultrassom, por princípio, ele se baseia no fenômeno de reflexão de ondas acústicas quando encontram obstáculos à sua propagação dentro do material. A onda ela é refletida e retorna até a sua fonte geradora, isso se o obstáculo estiver numa posição normal em relação ao feixe sônico emitido. Agora eu vou falar um pouco sobre os objetivos do ensaio e qual a utilização do ensaio de ultrassom. O ultrassom ele é o método de ensaio não instrutivo mais utilizado mundialmente para verificação de descontinuidades internas dos materiais. Geralmente, as dimensões reais de uma descontinuidade interna podem ser estimadas com uma razoável precisão através da altura dos ecos refletidos, fornecendo meios para que a peça possa ser aceita ou rejeitada com base nos critérios de aceitação da norma aplicável. Agora, sobre as aplicações, temos aqui dois temas a abranger, como ela está relacionada ao ultrassom, a aplicação, e o quão necessário é a aplicação no meio do ultrassom. Então, as maiores aplicações desse ensaio, elas são relacionadas à inspeção de fabricação de peças fundidas, forjadas, laminadas, caldeiradas, medição de espessura, além da detecção e medição de profundidade de trincas, Então, essas relacionadas à inspeção preventiva de componentes em uso. E outra grande utilidade é o seu emprego na inspeção de soldas de tubulações de vapor realizadas em campo, como substituição ao ensaio radiográfico, e ela evita a necessidade de evacuar a área de trabalho para proteção da emissão de raios-x. E o quão necessário é essa aplicação? A aplicação ela é extremamente necessária, no meu ver, e creio que no ver de qualquer pessoa da área, pessoa do ramo que entenda. Por exemplo, na detecção de trincas em eixos de moenda quando montadas em camisas que não vão ser sacadas durante as paradas. Com essa técnica é possível varrer a região do eixo que está inacessível devido à camisa montada, para verificar a presença de trincas nessa área. Agora vamos falar um pouquinho sobre descontinuidades. E descontinuidades eu tenho aqui os tipos dela e o que ela é, Primeiro, os tipos são microtrincas, poros, óxidos, falta de penetração, falta de fusão, bolhas de gás infundidos e escórias em uniões soldadas. Descontinuidade ela é nada mais, nada menos que uma interrupção de estrutura típica da solda, ou seja, ela é quando algo rompe no material, ela é basicamente quando algo estraga, digamos assim, bem resumidamente. E tal como uma falta de homogeneidade nas suas características mecânicas, metalúrgicas ou físicas. Uma descontinuidade ela não é necessariamente um defeito, como diz ali, o ultrassom vai detectar, é óbvio, mas não é necessariamente um defeito dependendo do quão grande ou do quão profundo foi. Então agora vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do ultrassom, que para mim são importantes. O ultrassom é um material que é muito benéfico hoje em dia. Então, uma das maiores vantagens de utilizar a técnica do ultrassom industrial é que ela é um método de ensaio não instrutivo. E tem mais dois pontos que eu gostaria de destacar, que é a alta sensibilidade na detectabilidade de pequenas descontinuidades internas e também dispensa processos intermediários, ou seja, agiliza a inspeção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as desvantagens do ultrassom, eu gostaria de destacar 4 pontos sobre as desvantagens, que ela requer grande conhecimento, muito conhecimento mesmo, sobre a área, muito conhecimento teórico, e também tem que ter bastante experiência para poder usar, O registro permanente do ensaio ele não é facilmente obtido.
ou seja, é bem complicado mesmo. Requer também o preparo da superfície e também o ponto mais grave, que eu diria, a principal desvantagem desse material é que as faixas de espessura são muito finas, né? Então talvez isso poderia ser diferente ou corrigido. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Yuri Alves e agora então a gente vai ver algumas técnicas de inspeção. A primeira técnica de inspeção é a técnica de impulso eco. Essa técnica a gente usa somente um transdutor que é responsável por emitir e receber as ondas ultrassônicas que se propagam no material. Portanto, o transdutor é acoplado somente de um lado do material, podendo ser no caso, com essa técnica, a gente pode verificar a profundidade da descontinuidade, as suas dimensões e também a localização na peça, né? Agora vamos para a próxima técnica, que é a técnica de transparência. Essa técnica já é um pouco diferente da outra. Nessa técnica, a gente usa dois transdutores separados, um transmitindo e o outro recebendo as ondas ultrassônicas. Nesse caso, é necessário acoplar um transdutor de cada lado da peça, de uma forma que eles fiquem perfeitamente alinhados. Nesse tipo de técnica, a gente não consegue detectar a posição da descontinuidade, nem a extensão e nem a localização da peça. A técnica de transparência pode ser aplicada para chapas, juntas soldadas, barras e o intuito deste ensaio é estabelecer um critério comparativo de avaliação do sinal recebido, ou seja, da altura do eco na tela. A altura do sinal recebido na técnica de transparência varia em função da quantidade e tamanho das descontinuidades presentes no percurso das vibrações ultrassônicas. Agora vamos para a última técnica, que é a técnica de imersão. Na técnica de imersão, uh, a gente usa um transdutor de imersão à prova d'água preso a um dispositivo. O transdutor pode se movimentar tanto na distância até a peça, quanto na inclinação do feixe de entrada na superfície d'água. Na técnica de imersão, a peça é colocada dentro de um tanque com água, propiciando um acoplamento sempre homogêneo. Agora, né, a gente já falamos sobre todos os tópicos, então vamos dar nossas conclusões finais. A gente concluiu que o ultrassom, por exemplo, em comparação com a radiologia, que eles são meio semelhantes, né? A gente concluiu que no caso do ultrassom, que é o nosso tema, é mais simples, né? É mais acessível, mais barato e mais seguro, né? Uh, ele tem algumas vantagens, por exemplo, a pessoa que for fazer, né, o ensaio precisa ter um certo conhecimento, né, sobre a máquina e tal, né? Mas além, tirando alguns aspectos negativos aí, tipo, que ele tem que fazer um certo preparo da superfície, né, para fazer o ensaio, mas mesmo assim